Primeira coisa, ele precisa ser crente, né? Ele não basta ter o sentimento, ele não basta ter a vontade, ele tem que ter essa disponibilidade no servir, essa disponibilidade de ser um leitor da palavra de Deus. E como diz lá o nosso glorioso apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, que não pode ser neófito, ou seja, não pode ser novo convertido, um artista famoso, e nada contra os artistas famosos, eles têm que aceitar Jesus mesmo, mas depois de 30 dias ele é pastor, e aí ele é convidado para contar os testemunhos como pastor. Eu penso que essa pessoa tem que passar alguns crivos ali para depois chegar aqui. Eu preciso ser um leitor da Bíblia Sagrada, acredito que isso é uma qualidade. Eu preciso respeitar minha esposa, meus filhos, respeitar a minha igreja, respeitar o sagrado, respeitar a minha liderança. Acredito que isso sejam qualidades que precisam ser pontuadas. Então eu penso que uma das qualidades que nós precisamos primar por ela é ser fiel. A gente corre o risco de estar fazendo a obra de Deus, a tão intitulada obra de Deus, mas e Deus? E esse tempo para ler a palavra, esse tempo de cultuar a Deus com a nossa vida, será que a gente tem tempo? Mas a pergunta é para mim. Se desligue do virtual e vem para perto da palavra, vem para perto da oração. Esse obreiro, que talvez não vai estar lá no púlpito pregando, não vai estar nas conferências ministrando, ele precisa ler a Bíblia. A Bíblia é o manual do crente, a Bíblia é a regra de fé. Você que é porteiro, você que cuida da cozinha, você que cuida do departamento infantil, mas não esqueça, a Bíblia Sagrada é regra de fé. O obreiro, ele é diferente do membro. Mas qual é a diferença? Ele então é maior do que o membro? Ele deve ser mais honrado, vamos dizer assim, que o membro? Não é por esse caminho. O obreiro, na condição de ser diferente, porque a sociedade lá fora, as pessoas quando vê alguém com uma gravata no pescoço, logo olha e logo diz, e o chama de pastor. Então acaba que essa responsabilidade, ela é diferente. Mas isso não tem essa blindagem na condição que ele não vai passar por lutas no sentido financeiro, ele pode perder o emprego, ele pode aqui e acolá ter uma desavença, inclusive em casa. Porque eu já ouvi alguns companheiros dizer, eu nunca briguei com a minha esposa, eu precisava demais dessa receita, dessa bula, como é que é isso, esse camarada é santo, ele nunca brigou no sentido de pegar no cabelo, mas nunca será que teve uma discussão, será que nunca teve ali um momento com os filhos, será que ele nunca passou uma dificuldade? Passou. Davi, ele não rudia o toco. Quando o profeta chega lá e conta aquela história para ele, até porque o profeta está falando é para um rei, né? Conta toda aquela história e Davi, sanguíneo, levanta e diz, tem que matar esse cidadão que fez isso. Ele então diz, o profeta fala, o homem é o Senhor. O que ele faz? Ele não se esconde, ele vai para diante da misericórdia de Deus, escreve o Salmo 51 e diz, eu pequei, eu errei contra o Senhor, mas não dou conta de viver sem a alegria da tua salvação, não. Querido, tempo cura é queijo. O tal do pecado a gente tem que confessar, lutar para deixar e alcançar a misericórdia de Deus. Paulo, quando ele prega, ele tinha alguns motivos, humanamente falando, de falar, eu vou deixar tudo, vou voltar a fazer minhas tendas, vou ficar quieto. Humanamente falando, ele tinha razões para isso. Mas o que o apóstolo fala? Ele diz, pobre, mas enriquecendo a muitos. Púlpito não é trincheira. Púlpito não é lugar para desabafo. Púlpito é lugar de edificar vidas. É o sagrado. Nós estamos usando a palavra de Deus para abençoar vidas. E olha o recado de Paulo. Pobre, mas enriquecendo a muito. Triste, mas alegrando a muitos, porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz. Querido obreiro, quem sabe você está me ouvindo e dizendo, é fácil falar, o senhor é pastor de igreja, líder de regional e tal e coisa, mas eu estou aqui, eu estou esquecido. Não, você não está esquecido não. Tem um vizinho que você pode pregar para ele, tem uma praça que você pode ir lá pregar, tem um ônibus, tem um ponto de ônibus, tem um lugar para você ministrar a palavra de Deus. Não espere os grandes eventos para você. Ora, uma coisa que eu acho linda, fantástica na Bíblia, é que
está escrito lá, era Anás e Caifás, sumos sacerdotes, homens que moravam dentro dos grandes templos, mas com quem estava a palavra de Deus? Estava com João Batista, lá no deserto, e a Bíblia diz que o povo ia ouvir, porque é bom ouvir alguém que tem a graça de Deus. Querido obreiro, anima-te, vai fazer a obra de Deus, porque foi Deus que te chamou, é Deus, inclusive, que está me usando aqui para falar o teu coração. Deus te abençoe.